A seguir, você vai ouvir um trecho do programa Bom Exemplo FM, da Rádio ABC. Aqui você pode ouvi-lo quando, como e onde quiser. E também pode mandar para os amigos, claro. Boa audição! Eu fiz uma promessa e vou entregar o que prometi por aqui, viu? Porque hoje o assunto tem a ver com ciência. E digo de novo, não aquela ciência dos microscópios, do jaleco branco, mas ciência também. Talvez não essa ciência que a gente tem no estereótipo e que é muito importante, é claro, mas outro tipo de ciência que nos ajuda a viver a vida, que nos ajuda a entender o complexo universo ao qual pertencemos, e a gente vai falar sobre ciência associada à arte e educação. Uma forma de nos dar suprimento, de nos dar esperanças para viver todos os dias. E está com a gente aqui no Bom Exemplo a arte educadora e também pedagoga Kelly Martinez. Bom dia, bem-vinda ao Bom Exemplo. Bom dia. Obrigada pelo convite. Bom dia, Marina. Kelly, muito especial te ter aqui com a gente no Bom Exemplo, poder falar de um assunto tão especial e de um tema que tem tido uma importância enorme nas nossas vidas, porque eu acho que essa pandemia, dureza, o jeito que está sendo, mas ela teria sido ainda mais dura se a gente não tivesse a arte para nos dar um suporte em todos os dias de distanciamento, nos dias que a gente está lá assistindo um filme em casa ou que a gente está curtindo uma exposição virtual, enfim. Quero saber de ti como que a arte e a educação entrou na tua vida, passou a fazer parte da tua realidade. Legal, obrigada pelo espaço, é sempre muito gratificante falar nisso, falar sobre a potência da arte, pois é nisso que eu acredito. E quero já fazer o convite, né, para nesse sábado, que é um dia prévio ao Dia da Mãe, Dia das Famílias especialmente, né, pois a gente sabe os diferentes arranjos das famílias. E quero convidar para que as pessoas realmente busquem, através da arte e das diferentes manifestações culturais, né, não apenas artes visuais, essa nova forma de ver o mundo, de pensar o mundo, né? Esse eu acho que é um objetivo das artes visuais e da arte-educação. A arte-educação, ela tem um poder educativo e transformador. Então, convido as famílias, né, a pensarem diferentes formas lúdicas junto às crianças, aos seus adolescentes que estão em casa, ou mesmo aos adultos, né? Através de um jogo de tabuleiro, de uma cabaninha feita de lençol. Eu acho que a gente pode resgatar a ludicidade que habita em nós, né? Mas também que está aí e que a gente tanto precisa para a gente poder se manter com um pensamento forte, né? E especialmente com um equilíbrio que tanto a gente está precisando nesse momento. E conforme a gente vai crescendo, tem coisas da infância que a gente vai deixando de lado porque a gente entende que elas não são adultas que chega. Elas não são suficientemente de gente grande, digamos assim, para o entendimento comum. Mas tem muita coisa da infância que a gente poderia facilitar a nossa vida adulta. A ludicidade, a nossa capacidade de se divertir, de brincar, inclusive para a nossa forma de manter a nossa sanidade, a nossa saúde mental. O que da tua infância, da tua Kelly criança, tu traz até hoje e que te colocou nesse caminho da arte e educação, Kelly? Perfeito, eu gostei muito da pergunta. Sem dúvida, quando a gente acessa os aspectos criativos, a infância, ela é tomada disso, a infância é tomada do lúdico, do brincar, né? Embora eu não tenha entrado na nossa conversa para falar disso, mas eu acho que tomada dessa data, né, tão próxima ao Dia da Mãe, das famílias, acabei resgatando isso de sinalizar a importância do lúdico, a importância da arte, né, dessa forma, a forma da arte lúdica, a forma de que a gente possa se expressar, porque quando a gente se expressa, a gente acessa em nós um sentimento de pertencimento, um sentimento de alegria, né? Porque nada melhor do que a gente poder se expressar.
E retomando a tua pergunta, né, sobre os meus brinquedos e brincadeiras de infância, eu gostava muito de brincar de comidinha, brincar de restaurante, de servir os meus familiares, né? Então, quando a gente tem esse tipo de brincadeira, né, na infância, a gente está manifestando e está reconhecendo em nós diferentes aspectos cognitivos, sociais, né? E, enfim, trabalhando em nós diferentes sentimentos e percepções. E a gente precisa reconhecer que isso também pode fazer parte do mundo adulto, né? Que a gente, enquanto adulto, pode nos permitir brincar, sorrir, dar risada, enfim, etc. Muitas vezes é o mercado de trabalho, são os mundos laborais que nos levam para essa seriedade demais e a gente acaba perdendo essa capacidade. E eu acho que isso é fundamental para que a gente possa viver os dias, principalmente os dias que a gente tem vivido agora. E como tu tocaste nessa data importante que a gente tem amanhã, uma data importante, significativa para a gente, o Dia das Mães, que também é o Dia das Famílias, de acordo com cada arranjo familiar, que a gente possa pensar em como celebrar esse dia com segurança, né? Com distanciamento, que seja... Estou falando aí para quem não vive com as suas mães. Não estou dizendo para você que mora com a sua mãe, por exemplo, que está nos ouvindo, não comemorar. Não, não é isso. É para quem não vive com as mães, que consiga fazer essa celebração com segurança. Vai visitar, vai ver meio de longe, assim, a distância com máscara. Por favor, tome cuidado. Mas de que forma a gente pode celebrar e se utilizar da arte também para fazer isso? De repente fazer um vídeo legal e mandar para a mãe, fazer uma homenagem diferente e se utilizar dessas linguagens que têm sido tão importantes nesse período que a gente está. O que tu pensa sobre isso aí, Kelly? Qual o caminho? Eu penso, concordo, e a pandemia nos trouxe esse desafio, assim como eu penso que a arte contemporânea. A arte contemporânea, de forma geral, ela não só nos acalenta, mas ela especialmente nos desconforta. Ela tira a gente da zona de conforto. O que não foi as nossas vidas durante a pandemia, senão uma diária zona de desconforto, né? De não poder estar com as nossas famílias, de ter que nos reinventar profissionalmente, na educação, em todas as esferas sociais, né? Então, eu fiz essa analogia com a arte-educação, com a arte contemporânea, para mostrar isso, que assim como a gente precisa da arte para este acalanto, para este conforto, para a gente acessar esferas, né? As esferas do... não gosto desse termo, mas para o público entender, do belo, né? Daquilo que encanta, ou melhor, prefiro esse termo, daquilo que encanta, daquilo que nos magnifica, né? Pela arte, ouvindo uma música, assistindo a uma peça de teatro, assistindo a um concerto. Todas essas esferas nos fazem, né, realmente pessoas assim, com um sentimento melhor. E também a arte contemporânea está aí para nos desacomodar. E este desafio de nos desacomodar, nós sentimos na pele esse ano. Né? Nós sentimos, de fato, por conta da pandemia, de precisar nos reinventar. Então, eu acho, sem dúvida, muito potente, no momento em que a gente tem uma crise, seja ela social, seja ela da saúde, qualquer setor, né, uma crise até econômica, nos coloca em movimento para repensar, para refletir, para nos desacomodar. Então, basicamente é isso, assim, eu acho que a gente precisa da arte tanto para nos acalentar, quanto também ela nos é útil, né? Nos é útil para a gente se desacomodar. E nesse Dia das Mães, nesse Dia das Famílias, também gosto desse termo, por conta como tu disseste bem, Marina, dos diferentes arranjos, né? Eu acho que a gente pode usar, então, toda essa nossa criatividade que nos foi tão exercitada agora, né, através dos desafios da pandemia, para a gente poder fazer uma homenagem àqueles que moram com a gente, né? Seja ele através de diferentes linguagens. Que a gente possa explorar essas linguagens diferentes. Quando tu fala, Kelly, em desacômodo, nesses incômodos que a gente tem tido, né, por viver uma vida diferente, por ter que readaptar, muitas coisas que a gente conhecia,
aquelas reclamações que a gente ouve o tempo inteiro, porque a máscara aperta, porque não é confortável. É claro que não é confortável, porque ela é para proteção, ela é um mal necessário, é uma questão atípica nesse momento. Só que as perguntas, o desacômodo e esse incômodo, ele é muito pertencente, como tu disseste, à questão das artes, mas também à questão da ciência. A pesquisa, ela é feita de dúvidas, de perguntas e de incômodos. Antes da gente se despedir aqui na nossa conversa, eu queria que tu me explicasse como é que é para ti pesquisar, né? Tu que é mestranda na área dos processos e manifestações culturais aqui na Universidade Fevale de Novo Hamburgo, como que é para ti pesquisar e ter esse desacômodo associado à arte e educação? Pesquisar nessa área que a gente sabe que ciência muitas vezes está associada àquela ciência bem formal, né? Como eu fiz aqui na introdução, a ciência que descobre vacina. Mas a ciência que tu faz também tem essa importância no lidar em sociedade, no lidar da vida humana. Como tem sido pesquisar esses temas agora, nesse momento que a gente está vivendo, Kelly? Gostei da pergunta, pois me permite fazer várias colocações aqui, no que compete também não deixa de ser um agradecimento. Bem, eu até dias atrás fiz parte do programa de pós-graduação da Fevale, em que cursei o PPG, o Programa de Pós-Graduação em mestrado em Processos e Manifestações Culturais, que a minha orientadora foi a Cláudia Schenes. Então, já deixo os meus cumprimentos, o meu agradecimento à universidade e, sem dúvida, a esta grande professora. E, por conta desses dias, como eu comentei, é porque eu recém consegui o meu título. Já sou mestra em processos que e legal. manifestações culturais. Parabéns, temos uma mestra então, aqui conversando com a gente, então. Já temos uma mestra e, como tu disseste sobre a ciência, o quanto é importante que o nosso país forme cada vez mais mestres, mais estudiosos, mais professores, que se dediquem às diversas ciências e diversas áreas do conhecimento. Isso é, sem dúvida, muito importante. E um programa de pós-graduação como este em que eu cursei, de processos e manifestações culturais, onde tem um currículo extremamente multicultural e multidisciplinar, porque, a palavra certa seria interdisciplinar, porque eu, na condição de arte educadora, estudei sobre as percepções das crianças sobre as artes visuais. Então, dediquei 2 anos ao longo da minha permanência na Fevale para fazer esse estudo, mas junto com outros colegas de diversas áreas. Então, é muito interessante porque a gente vai ter colegas da área da comunicação, da geografia, da pedagogia, da medicina, enfim, direito. Está todo mundo ali, todo mundo aprendendo com todo mundo. É muito horizontal mesmo, né? Perfeito. Então, fiquei muito feliz com essa minha passagem no programa, com colegas, com professores de altíssimo nível, com colegas realmente de diversas áreas, do direito, da comunicação, como tu disseste, enfim, do cinema, das letras, das humanas. Então, é uma grande oportunidade para a gente realmente fazer esse aprendizado intercultural, né, e multicultural, porque no momento em que a gente faz eu acho que é isso que a arte propõe também, né? Essa conexão com as diferentes culturas, né? E as pessoas têm muito a dizer e muito a contribuir, né, com as suas diferentes áreas. E quando a gente se junta para falar nisso, cada um sai somado dali, né? Com certeza. Quero te agradecer, então, a pedagoga, arte educadora Kelly Martinez, que esteve com a gente, dando uma verdadeira aula por aqui, para a gente falar de arte, para falar de educação e também para falar de pesquisa. É por isso que eu tenho uma dica muito legal agora, que tem tudo a ver com esse assunto para você curtir aí no seu aplicativo de streaming. E aí, livro, filme ou série?
A dica de hoje, para não ficar distante do tema que estamos falando, tem tudo a ver com a conversa de agora há pouco, a nossa entrevista com a professora Kelly. Isso porque eu quero indicar um documentário muito legal que tem a ver com brincar. Ele se chama Território do Brincar e foi produzido pela Maria Farinha Filmes, uma produtora audiovisual aqui do Brasil que tem muitas produções voltadas para as infâncias brasileiras e para as infâncias de uma maneira geral. O documentário Território do Brincar mostra pra gente tantas possibilidades e tantas diversidades quando a gente está falando do lúdico na infância. Quando a gente fala em infância, a gente fala em infâncias, né? São várias crianças, várias infâncias, vários Brasis. Então, se a gente falar das brincadeiras que acontecem nas infâncias aqui em Novo Hamburgo, elas são muito diferentes, com certeza, das infâncias lá em São Paulo, capital. Então, esse documentário conta um pouco sobre isso. Conta sobre esses gestos das crianças e as diversas realidades brasileiras. Ele está disponível no Prime Video, que é o serviço de streaming da Amazon, e também tem um site próprio onde pode assistir o filme. É só acessar territoriodobrincar.com.br para saber mais.